Por um Feminismo Decolonial, da francesa Françoise Verguet. É o nosso livro da vez do nosso projeto Leituras Feministas para 2024. Hoje a gente discute a parte 1, que era para ter saído domingo passado. As nossas discussões, às vezes, elas saem com certo atraso por aqui, mas elas saem com mais ou menos nos dias aí que a gente tinha planejado. A gente está trabalhando com poucos atrasos, já trabalhamos com atrasos maiores, mas agora aí estamos com quase uma semaninha de atraso para discussão da parte 1 do feminismo decolonial. A gente vai ter 2 vídeos para discutir, esse vai sair agora nessa sexta e o outro vai sair na sexta que vem, muito provavelmente. Enfim, eu vou deixando sempre os nossos cronogramas lá pelo Instagram, @tramaliterária. Hoje a gente discute aí os pontos que para mim foram importantes dessa obra, lembrando que é sempre fundamental voltar para o livro. A leitura, a minha leitura, ela é sempre a minha leitura. A sua leitura, ela vai ser obviamente uma outra leitura a partir de outros pontos, a partir de outras perspectivas. Impressões gerais sobre o livro. A parte 1, eu achei pelo menos numas boas 50, 60 páginas, muito repetitiva, assim, meio que se voltando para as mesmas afirmações, sem que essas afirmações tivessem um desdobramento. E aí eu fiquei com medo, confesso, do livro ter todo o mesmo tom, e aí eu ter que discutir o livro que eu não gostei tanto, porque considerando que a discussão já estava programada, teria que vir para cá de qualquer jeito. Mas enfim, depois isso se resolve, e tudo aquilo que talvez parecia meio repetitivo é que talvez ela queira ser mais didática do que para não alcançar somente um público muito teórico. Então talvez ela quisesse justamente expandir um pouco e mastigar um pouco mais as informações para que elas chegassem também mais mastigadas para leitores que não estão habituadas com uma leitura de crítica feminista. Outro tom que eu também fiquei pensando e que também primeiro me incomodou e que depois se resolveu é que aqui no Brasil a gente já lida nos últimos anos, nas últimas décadas, com uma discussão muito mais aberta de feminismo e muito menos colonializada. A gente já é muito menos dependente das teorias europeias do que a gente já foi. E aí a Françoise Verguet, ela vem falar muito sobre essa necessidade de se desprender das francesas, de se desprender dessas teorias que são consideradas as grandes teorias e as teorias mais importantes e as mais bonitas e as mais maravilhosas. E aí depois isso também me incomodou, porque deu uma impressão assim, mas a gente já faz isso. E depois eu me liguei que ela é francesa, então talvez na França ela ainda se depare com esse discurso com muito mais frequência do que a gente que estuda por aqui e que já está aqui reconhecidos num país terceiro-mundista e que já consegue perceber essas diferenças e já incorporar outras violências e outras assimetrias ao discurso feminista. Então, esses incômodos que foram os meus primeiros, depois eles foram se solucionando ainda bem. Então vamos lá destacar pontos importantes de um feminismo decolonial. Na introdução, a gente começa com uma abertura da Flavia Rios, Por um Feminismo Radical, intitulada, e ela já traz um ponto bastante importante do que vai ser o tom do livro da Françoise Verguet, que é a ideia de que o feminismo, faz muito tempo que intelectuais racializadas, isso a gente já vê aqui em diversos livros da Bell Hooks e da Angela Davis, que a gente já discutiu, e de outras teóricas, da Lélia Gonzalez. Então a gente já tem muita gente que a gente já discutiu por aqui, que são pensadoras racializadas e que já discute a necessidade de transformar o feminismo numa discussão que englobe e que seja uma teoria radical contra o capitalismo, contra o racismo e contra o sexismo. O que a gente percebe é que durante muito tempo o feminismo ele meio que veio num tom de negociar com as estruturas de poder, e hoje a gente já consegue, a partir da amplitude do que o feminismo ganha hoje, a gente já consegue perceber que esse não é o caminho e que uma libertação ela só vem a partir de uma transformação radical. E aí ela faz a seguinte afirmação: quando a gente se torna feminista, a gente precisa problematizar o feminismo. E isso é uma discussão que a gente tem que fazer sempre, com a gente mesma, com as pessoas com as quais a gente conversa sobre feminismo, em espaços de sala de aula, se for o caso. A gente tem que estar sempre problematizando esse feminismo para entender qual é o alcance, para entender quem fala sobre o feminismo hoje, para entender em qual perspectiva esse feminismo atua. Então a gente precisa problematizar esse feminismo de diversas perspectivas para entender se de fato ele está se propondo como uma prática revolucionária, como uma prática de reconstruir a sociedade sem manter as mesmas bases de opressão. Porque se a gente mantém as mesmas bases de opressão, a gente consegue certos direitos. Então a mulher consegue trabalhar dentro de uma sociedade patriarcal, a mulher consegue se emancipar financeiramente dentro
dentro de uma sociedade patriarcal. Dentro de uma sociedade patriarcal, a mulher também consegue uma punição para o seu agressor. Mas isso, de fato, não faz com que essa sociedade seja feminista, ou que ela tenha características feministas, porque a base da sociedade ainda é patriarcal, como é a nossa, né? A nossa sociedade ela ainda é patriarcal, com uma série de direitos que as mulheres foram conquistando ao longo do tempo, mas sem uma proposta ou sem uma conquista. Aliás, propostas a gente até teve, mas sem uma conquista de uma revolução, de uma reconstrução da sociedade de fato, sem as mesmas bases de opressão. Isso precisaria servir para as outras coisas, para a questão de classe e também para a questão de raça. A gente pode pensar hoje na questão das pessoas negras. A gente até consegue encontrar hoje pessoas negras em postos de poder com alto grau de escolarização, mas isso não implica dizer que a gente teve uma redução do racismo, o que a gente teve uma ausência do racismo. O que a gente vai tendo é uma transmutação dessas formas de manifestação de racismo. Uma explicação importante que a Flávia Rios faz em relação ao termo racialização. Aqui a gente está chamando, no livro da Françoise Verguet, a gente está chamando de pessoas racializadas, pessoas não brancas. Então, aqui no Brasil especificamente, a gente pode pensar em pessoas negras, pessoas indígenas. Agora a gente pode pensar também em venezuelanos, em pensar em haitianos, que são pessoas que passam a compor de uma maneira significativa o modo como o nosso país funciona e acaba por compor também de uma maneira importante um aspecto fundamental que a Françoise Verguet levanta, que é a questão do trabalho, e em especial do trabalho invisível. Aqui, pensar sobre esse trabalho invisível é o cerne do trabalho dela. Porque quando a gente pensa em mulher e trabalho, especificamente a partir de uma perspectiva feminista, a imagem que se constrói meio que naturalmente na nossa cabeça, até por uma questão de representação, é sobre mulheres em altos postos de trabalho, de mulheres emancipadas financeiramente a partir do trabalho. Mas aqui a Françoise Verguet ela está chamando a nossa atenção para trabalhadoras e para trabalhadores invisíveis. Então a gente já desconstrói essa primeira imagem, essa primeira noção, porque aqui a gente está falando e está pautando sobre outros tipos de trabalhadoras que são as majoritárias. A maior parte do trabalho invisível ele é feito por pessoas racializadas e nem sempre o feminismo pensa sobre essas mulheres racializadas ou prioriza nos seus discursos essas mulheres racializadas. Bom, logo no início a gente tem também um prefácio à edição brasileira, no qual a Françoise Verguet vai falar um pouquinho sobre o livro de maneira geral, e nesse livro o prefácio ele é muito bem escrito, ele já resume boa parte dos pontos que a gente vai encontrar no livro e fala de uma maneira também muito incisiva. Ela cita que o objetivo dela é pensar justamente nesse aspecto do trabalho de cuidado e de limpeza, que é um trabalho que ele é indispensável para o funcionamento do patriarcado e para o funcionamento do capitalismo. Então, o trabalho de limpeza, esse trabalho que as mulheres racializadas, que as pessoas racializadas precisam fazer sempre de maneira meio que invisível, ele é justamente esse trabalho que ele é indispensável para a manutenção do capitalismo, ele é indispensável para a manutenção do patriarcado, ele também é indispensável para a manutenção do racismo. Um ponto que ela levanta é em relação às formas de divisão que a gente sempre vai meio que encontrar nos discursos europeus sobre o feminismo, que é a questão do eu e do outro. Ela vai dizer que o feminismo europeu, ou que ela também chama de feminismo branco, ele é justamente esse feminismo que ele busca operar, que ele busca atuar e ele busca conseguir legitimidade e direitos para mulheres, mas não para todas as mulheres, porque esse feminismo ele não questiona qual que é o espaço, qual que é o lugar dessas trabalhadoras racializadas numa sociedade que precisa do trabalho dessas mulheres, do trabalho de limpeza e de cuidado dessas mulheres para poder manter as suas estruturas. Ela vai chamar esse feminismo de feminismo civilizatório, que é um feminismo que ele busca existir e ele busca conquistar certos direitos, mas ele não busca questionar e principalmente não busca derrubar as estruturas que a gente tem em vigência. Ele também acaba que é o feminismo que tem mais alcance, é também o feminismo que vende, é o feminismo que alcança espaços em programas de televisão, por exemplo. Mas esse feminismo combativo, ele nunca vai alcançar, porque para esse feminismo estar nesses espaços, ele precisa estar questionando a legitimidade desses próprios espaços que dependem das mulheres nos espaços de limpeza, nos serviços de cuidado, e ela vai dar esse olhar especificamente a partir da pandemia. Ela vai dizer que quando a gente tem a chegada da pandemia, a gente vai ter essa ruptura de maneira muito clara, porque a gente vai ter uma exata divisão de quais
trabalhos vão ter permissão, vamos dizer assim, ou qual trabalho vai poder ser desenvolvido de uma maneira que continue protegendo as pessoas que o desempenham. Então, as pessoas que vão trabalhar em home office, ou as pessoas que vão ter o direito de ficar em casa, não são as pessoas que precisam executar o trabalho da limpeza e do cuidado, porque essas pessoas precisam continuar se expondo. E na fase da pandemia, que essas pessoas não podem de fato, naquela fase aguda da pandemia, que essas pessoas não podem trabalhar, não estão podendo trabalhar, não se pensa também em nenhuma política de como que essas pessoas continuam existindo, como que essas pessoas continuam comendo, como que essas pessoas continuam fazendo para se sustentar. Ela vai criticar então exatamente essa divisão, porque essa divisão ela é exatamente o ponto em que todas as nossas desigualdades se sustentam e se sustentam muitas vezes por trás de discursos que pareçam extremamente libertários, mas que na verdade não querem colocar em pauta os direitos das pessoas que de fato são oprimidas dentro desse sistema. Tem um ponto aqui que ela levanta que eu acho muito bonito, que ela vai fazer essa distinção de corpos. Então ela vai dizer que a pessoa que mora de repente numa boa casa e que tem um trabalho bom, ela também precisa acordar muito cedo, porque ela precisa ter um corpo flexível, precisa ter um corpo saudável, e esse corpo flexível e esse corpo saudável para ela conseguir alcançar antes de trabalhar e antes de fazer suas coisas e de ter sua comida com as suas porções nutricionais equilibradas, ela precisa de uma pessoa que vai cansar o seu corpo e que vai levar o seu corpo à exaustão para que essa pessoa precisa fazer isso. Parece meio radical, e é exatamente, até porque a teoria que ela propõe é uma teoria radical, mas parece meio radical a gente pensar nessa divisão e pensar, inclusive, nessa busca pela própria saúde como um direito que nem todo mundo vai ter. Para você poder fazer uma academia, para você poder ter suas porções nutricionais equilibradas, você precisa ter tempo, você precisa ter alguém que faça boa parte do seu serviço para você. E a pessoa, se ela pode pagar, ela delega especialmente o serviço doméstico para uma outra pessoa que vai estar ali para executar essa função. Voltando na questão do que ela chama de feminismo civilizatório ou feminismo branco, o que ela chama de feminismo branco aqui não é necessariamente o feminismo que seja seguido por pessoas brancas. Então é importante a gente fazer essa distinção, porque não é uma discussão sobre indivíduo, não é sobre sujeito que estuda ou que lê ou que participa de movimentos ou de ações relacionadas ao feminismo. O que ela está chamando de feminismo branco aqui é exatamente esse feminismo europeu que propõe uma tendência, ou que dá um ar de superioridade em relação à sua própria discussão, e tudo aquilo que não é europeu vai ser considerado como grupos não civilizados. Por isso que ela chama também de feminismo civilizatório. O exemplo que ela dá é o seguinte: quando ela fala das mulheres francesas discutindo o feminismo, ela vai falar que é muito comum haver no discurso dessas mulheres uma distinção entre eu e o outro. Então é como se essa mulher francesa olhasse para outras mulheres e considerasse o que essas mulheres sofrem como um grande absurdo. O discurso muitas vezes que a gente ouve sobre as mulheres muçulmanas, sobre a questão do véu. Hoje a gente já tem um discurso mais elaborado sobre isso. Mas quando a gente pensa alguns anos atrás, era muito comum que se olhasse para essas mulheres com experiências culturais, religiosas, geográficas diferentes e olhasse para essas mulheres como se aquilo fosse um grande absurdo, mas o machismo e a misoginia que a gente sofre no nosso país, ou no caso as francesas sofrem na França, fosse uma coisa civilizada, também não fosse tão violenta, não fosse tão brutal, não fosse tão agressiva. E o que a Françoise Vergé vai levantar é: o patriarcado ele se manifesta de formas muito diferentes nos espaços dos países, nas culturas. Então a gente olhar pra gente como se a gente sofresse menos machismo, ou como se a gente sofresse menos misoginia ou menos violência, e pra outra como se a outra sofresse mais, é justamente o que o feminismo civilizatório deseja. Porque é como se, a partir do momento que aquela mulher, de repente, deixe de usar o véu, ela estivesse mais liberta, ou ela estivesse mais próxima de nós, e por isso ela fosse mais feminista, ou ela fosse mais independente, ou ela fosse mais livre agora que ela se parece mais com a gente. Ela cita depois uma série de exemplos sobre trabalhadoras e sobre lutas de trabalhadoras que acabam não sendo muito noticiadas em comparação com ações de mulheres ou com movimentos de mulheres que são muito menos relevantes do que o movimento dessas trabalhadoras, mas que acabam ganhando um espaço na mídia muito maior. Ela diz exatamente que isso que ela chama de feminismo civilizatório pode às vezes se preocupar com pautas e com assuntos muito pequenos e muito insignificantes
que justamente só são possíveis de ser pensados porque se anula a necessidade de pensar numa transformação efetiva da sociedade. Se a gente olha para agora como o feminismo funciona e se a gente pensa em quem necessariamente precisaria ser protegido, precisaria se necessariamente ser olhado para essas mulheres de uma maneira muito atenta para entender os espaços de trabalho, a forma como essas mulheres são tratadas dentro desses espaços, as formas de violências às quais essas mulheres são submetidas desses espaços e estratégias para que isso acabe conseguindo uma transformação de fato social. Mas ela faz duas afirmações sobre isso. A primeira afirmação aqui é como se as mulheres, por serem vítimas da dominação masculina, elas pudessem, às vezes, se abster na necessidade de pensar em outras formas de dominação que, às vezes, privilegiam essas próprias mulheres. Isso ela vai citar outros exemplos, inclusive históricos, relacionando a questão do período escravagista. Ela vai dizer, então, necessariamente que para a gente pensar num feminismo que seja de fato transformador, a gente não pode entender que pelo fato de que as mulheres sofrem opressão, ela não necessariamente precisa pensar sobre outras formas de opressão como se isso fosse problemas de outras pessoas. E a segunda afirmação que ela faz sobre isso é: o capitalismo, quando ele quer esmagar um movimento, ele esmaga. Então, às vezes, quando a gente olha para a dificuldade de alcance do feminismo em determinados espaços, também é importante a gente pensar sobre isso. Quando o capitalismo ele quer esmagar um determinado movimento, ele esmaga ou ele faz com que esse movimento se modifique. É quando a gente vê, por exemplo, o feminismo em programas de televisão, mas não necessariamente alcançando determinados espaços muito mais significativos do que falar ali para um grupo que seja já extremamente privilegiado. Até porque quando a gente olha a composição desses programas, as mulheres que estão falando nesses programas são necessariamente mulheres também privilegiadas e que já têm aí um espaço muito significativo dentro das estruturas de poder. É que eu falei lá atrás, jamais existiria dentro de um programa de televisão um feminismo que ele fosse de fato muito combativo, que fosse apontar de fato para a necessidade de se pensar sobre as trabalhadoras que fazem esse trabalho que ela está falando aqui, sobre esse trabalho invisível, sobre esse trabalho do cuidado, sobre esse trabalho que faz com que ela vai se expor a determinados riscos de saúde, a formas de violência, que ela vai precisar deixar os seus filhos em casa para cuidar dos filhos de outra pessoa. Então, esse tema, ele acaba não entrando na televisão justamente porque ele ataca a própria estrutura pela qual a televisão funciona. Sobre aquela diferença que eu falei lá atrás, sobre o nós e o outro, sobre eu achar que o meu jeito funciona melhor, sobre os europeus acharem que o jeito que eles produzem as coisas é melhor, é mais civilizado, ela também vai citar isso em relação às práticas do conhecimento. Então ela vai falar que é muito comum, é muito presente no discurso ocidentalizado, no discurso de países dominantes, essa tendência a inferiorizar o que vem dos outros. Ela vai dizer, inclusive, que o mundo europeu nunca conseguiu ser hegemônico, mas ele se apropriou sem hesitar e sem se envergonhar de saberes, estéticas, técnicas e filosofias de povos que ele subjugava e cuja civilização ele negava. Então é justamente isso. É muito uma prática europeia, foi uma prática europeia na história, roubar saberes, roubar conhecimentos e depois inferiorizar esses povos, inferiorizar parte desse conhecimento que não servia para eles, a se apropriar desses conhecimentos, pegar o nome e justamente nesse sentido de o que eu faço ou o que eu produzo, ele é muito mais inteligível, ele é muito mais civilizado do que você, uma nação que tá aí e que sabe-se Deus como se desenvolveu, produziu e que eu vou roubar e você fica com o que sobrar. Depois ela vai falar sobre a questão carcerária. Essa é uma discussão que a Angela Davis faz largamente e ela vai falar sobre a necessidade da gente pensar como se forma uma população carcerária. Quando a gente pensa no feminismo, é muito comum que a gente pense que às vezes a solução sejam penas mais rigorosas, que favoreçam mais as mulheres e que favoreçam mais as vítimas e criticar muitas vezes com um sistema penal que é falho em essência, que não tem como não ser falho, e criticar quando esse sistema penal acaba deixando um abusador em liberdade. Quando a gente pensa sobre isso, a gente pensa necessariamente que a sociedade produz o sujeito violento. E o feminismo ele também precisa questionar isso. Como a gente pode reduzir a produção de pessoas violentas? Quando a gente pensa na violência sexual, por exemplo, é muito comum que uma solução muito imediata e mágica que apareça na nossa cabeça
seja a castração química. A gente sabe que essa não é nem de longe uma alternativa muito eficaz, mas isso vem como uma resposta imediata. A partir do momento que o sujeito violento, ele já violentou. A partir do momento que o sujeito violento, ele já cometeu o crime. Mas a partir do momento que a gente consegue pensar no feminismo de fato transformador, a gente consegue pensar em como talvez a gente consiga contribuir para a produção de sujeitos que sejam menos violentos. Depois, mais adiante, então ela vai entrar para explicar o que ela chama de feminismo decolonial. Ela faz a diferença com a questão do feminismo interseccional e ela vai dizer que o feminismo decolonial ele não busca elencar diferenças ou estruturar diferenças. Então, as opressões que mulheres sofrem, ou as expressões que pessoas negras sofrem, ou a opressão que pessoas racializadas, ou a violência que pessoas de classes mais baixas sofrem. O que ela vai dizer é que uma análise de uma situação de violência, ela precisa ser sempre multidimensional para entender quais são os fatores, todos os fatores que podem levar aquela violência a acontecer. Ela cita anteriormente o exemplo de diversas mulheres racializadas, trabalhadoras na França, que conseguiram vencer uma ação contra uma empresa muito grande. Se a gente olha do problema de fora, a gente pode pensar que a empresa é essa grande vilã que precisa dessa punição, e de fato no caso é. Mas a gente também consegue entender o problema de uma perspectiva maior, e entender que o Estado legitima a existência dessas empresas. É o Estado que, de certo modo, vai permitindo com que essas empresas vão explorando e às vezes, muitas vezes, desobedecendo as próprias leis desse Estado para poder manter a estrutura desse Estado funcionando. Quando a gente olha para o problema de uma maneira ampla, ou a partir de todas as perspectivas possíveis, de uma maneira multidimensional, a gente consegue estruturar de que forma, até do que precisou acontecer para aquele problema culminar naquele momento e para ser tão difícil para um grupo muito significativo de trabalhadoras conseguir acesso a direitos básicos e a princípios básicos de segurança. Depois ela vai fazer uma diferenciação conceitual, que é o que sustenta aqui parte da discussão que ela está fazendo, que é a diferença entre colonialização e colonialismo. Quando ela pensa na colonialização, ela está citando especificamente aquele período em que legalmente, por meio de leis, por meio de decretos, por meio de um Estado que emitiu, aquela colonização aconteceu. Então, esse período aqui no Brasil foi o período em que o período escravocrata inicia. Esse é o ano em que o período escravocrata termina. Então, aqui a gente tem um processo de colonização. Agora, quando a gente pensa no colonialismo, a gente pensa num processo que tem seus frutos até hoje. O modo como o racismo existe no Brasil, ele ainda existe porque a gente teve uma estrutura colonial que permitiu que o racismo fosse fundado e fosse moldado dessa maneira. Assim como o patriarcado, o racismo ele também vai se manifestar de maneiras diferentes, dependendo do país, dependendo da cultura, dependendo do contexto. Mas se a gente tem um país no qual existiu colonização, a gente vai ter racismo. E esse racismo ele vai existir justamente por causa do processo de colonialismo. Então a gente ainda tem aqui no Brasil mulheres racializadas que vão executar esse trabalho de limpeza, esse trabalho de cuidado, esse trabalho que põe sua vida em risco, que coloca a vida dos seus em risco. E aí ela cita um exemplo muito bom que é essas mulheres racializadas quando saem das suas casas e que elas têm meio que uma permissão para entrar nas outras casas ou para entrar nem nas casas, mas nessa parte da cidade que geralmente as pessoas racializadas não podem entrar, elas vão sozinhas, mas elas não podem levar os seus, porque se elas levam os seus, essa outra pessoa que entra, ela já entra numa condição na qual ela não está sendo muito bem recebida. Ela vai ser a pessoa que vai sofrer com racismo implícito ou explícito, dependendo do lugar em que ela esteja. A gente pode pensar desde manifestações mais cotidianas, como ser seguido no supermercado, ou a gente pode pensar em situações mais evidentes, quando a gente tem uma situação de violência de fato contra uma pessoa negra, porque ela está no lugar em que não era para ela estar. Mas de repente uma pessoa racializada que está ali para limpar, que está ali para cuidar, que está ali para fazer o trabalho sujo, ela pode estar ali naquele espaço, dependendo do horário, porque ela foi autorizada a estar naquela parte da cidade. Mais adiante, para finalizar já essa parte 1, ela entra numa distinção do que foi o feminismo historicamente. Ela faz uma distinção muito clara entre a década de 70 e uma década de 80, e a gente já leu outros textos aqui que apontaram também para essa mesma questão, a questão de que o feminismo ele foi se moldando ao longo do tempo justamente para ser menos mal recebido. A questão lexical mesmo, palavras que se usavam em relação a feministas na década de 70 fizeram com que os estudos feministas tivessem uma perspectiva muito pejorativa. Então,
as coisas que se diziam sobre feministas eram muito pejorativo, e por ser muito pejorativo, então as coisas que se diziam sobre feministas eram coisas muito pejorativas, e por ser coisas muito pejorativas, o que se fez foi um serviço de limpeza que fez com que várias palavras ou vários termos dessas mulheres foram meio que desaparecendo do estudo. Então, quando a gente tem, de repente a gente para de usar o termo feminismo e começa a usar o termo estudo sobre mulher, a gente já tem uma mudança lexical importante aí que marca o fato da pessoa não querer usar o termo feminismo. Mas a partir do momento que ela usa estudos sobre mulher, ela já usa uma palavra, um conceito aí que já não vai ser mais tão mal visto e que não vai fazer com que essa mulher seja acusada aí de impropérios e vai ser chamada de coisas absurdas. Gente, é isso. Esses foram os pontos importantes da nossa parte 1. Sexta que vem a gente tá aqui pra parte 2 e pra fechar o livro. Espero vocês para continuar discutindo com a gente. Até mais!